Bom, a próxima classificação de responsabilidade que nós vamos falar agora é a responsabilidade dos terceiros enumerados pela lei. O artigo é o 134 do CTN. E a gente costuma fazer um paralelo aqui antes de iniciar esse tema, especialmente porque a prova gosta muito disso, tá? Tem um tempinho que a OAB não cobra, mas fique esperto porque isso aí é recorrente em prova de maneira geral, tá bom? O paralelo é o seguinte, gente. De um lado, nós temos a capacidade civil, tá lá no artigo 3º, artigo 4º do Código Civil. E de outro lado, nós temos a capacidade tributária passiva. O artigo aqui, obrigatório, é o 126.1 do CTN. O que é isso, gente? A prova vem perguntar para você, dando uma ideia que a pessoa não tem capacidade civil. E ela pergunta lá no direito civil, por exemplo, se uma pessoa que é menor de idade, um incapaz, um absolutamente incapaz, um relativamente incapaz, se ele pode realizar um ato da vida civil, se ele pode celebrar, por exemplo, um negócio jurídico. Um menor de idade, ele pode, por exemplo, celebrar um contrato de compra e venda, isso tem validade. A gente vai ver que sem adequada representação lá para o direito civil não pode. Então, quando você tem ali artigo 3º e artigo 4º, nós estamos falando aqui dessas figuras do absolutamente incapaz, do relativamente incapaz. E a prova puxa isso aqui para o direito tributário e vem perguntar se a pessoa que é incapaz, se o menor de idade, se o recém-nascido, tem capacidade tributária passiva. E só para você encaixar aí, gente, nós vimos lá a capacidade tributária ativa na aula de competência. E aqui a gente está falando de capacidade tributária passiva. O que isso quer dizer? Olha, capacidade tributária ativa, eu posso ser sujeito ativo na relação de fisco com o contribuinte? Posso ser ente tributante ou ente parafiscal? Capacidade tributária passiva quer dizer, posso ser sujeito passivo na relação de fisco com o contribuinte? Contribuinte responsável? É assim que funciona. Bom, qual que é a frase determinante aqui, gente? A capacidade tributária passiva, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais. O que isso quer dizer? Que não interessa se é maior de idade, se é menor de idade, se é capaz, se é incapaz, se tem discernimento mental incompleto, se é um ébrio habitual, vai pagar tributo do mesmo jeito. Seria muito fácil, né, gente? Você vai lá e compra um imóvel, você celebra o negócio jurídico, faz o contrato de compra e venda, você é maior, você é capaz, beleza. E você coloca o imóvel no nome do seu filho, que tem 5 anos de idade, que tem 8 anos de idade, porque ele não tem capacidade civil. Tá, vou pôr no nome dele, porque aí não vou pagar IPTU. Ah, do meu filho recém-nascido, vou pôr no nome dele, porque eu não vou pagar o ITR da minha propriedade rural. Todo mundo ia fazer neném aí só para fugir da responsabilidade tributária, ou o tamanho do tributo que você paga. Então guarda isso. Não tem nada a ver capacidade civil com capacidade tributária passiva, vai pagar tributo do mesmo jeito. Só que é óbvio, né, gente? Não fica viajando. Ah, professor, então quer dizer que o recém-nascido vai pagar imposto de renda? Só se ele oferir renda. Trabalhando é que não vai ter jeito. Agora, o pai dele foi lá, comprou um imóvel, urbano, colocou no nome dele. Ele é o proprietário. Ele vai pagar IPTU, naturalmente, mesmo sendo recém-nascido. Ele não vai dar conta. Então quem vai pegar essa conta vai ser o pai dele. A hora que a gente entrar aqui no artigo 134, é por isso que eu estou fazendo essa introdução, no artigo 134, inciso 1, você vai ver que é pessoalmente responsável pelo filho menor, o pai. O pai pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. É assim que funciona, tá bom? Então a prova gosta muito de discutir isso aqui. E tem prova, gente, que faz link disso com aquele princípio do knowledge que nós já falamos lá no módulo, no bloco de princípio. Ela fala assim, ó, tem um menor de idade aqui, tem 15 anos, que no fruto do tráfico de entorpecentes, ele foi lá e recebeu durante o mês 30 mil reais. Aí eu quero saber se eu posso tributar ele. Ela fica jogando em cima de duas ideias. Primeiro, olha, eu não posso tributar porque ele é menor de idade. A gente viu que não tem nada a ver, tributa igual. Olha, eu não posso tributar porque a renda dele é proveniente de atividade ilícita. A gente viu também que não tem nada a ver. No wallet, o dinheiro não tem cheiro. Vai tributar legalidade e ilegalidade do mesmo jeito. Então, quando essa questão contar essa história, você vai ficar procurando isso, porque ela vai ficar jogando. O menor não pode ser tributado, mas a renda dele pode, mesmo sendo ilícita. Letra B, a renda ilícita não pode ser tributada e o menor pode.
nem a renda e nem o menor podem ser tributados. E letra D, o menor pode ser tributado porque ele tem capacidade tributária passiva, porque independe da capacidade civil, e a renda também, porque o princípio do objetivo do fato gerador, o princípio do no-OLED, lembra lá? Ele fala que não interessa se é legal ou ilegal, vai tributar todo mundo igual, tá bom? Então atenção para essa dinâmica que ela costuma fazer também, provas de maneira geral. Certo. Dito isso, a gente vai analisar um negócio muito perigoso. Você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o CTN dita uma regra e que a jurisprudência dominante dos tribunais superiores hoje dizem outra regra. E eu usei esse exemplo do menor de idade justamente para já conseguir ilustrar para você um negócio que é o seguinte. O ente tributante vai mandar a cobrança para o menor de idade. Então vamos pegar aqui um menino recém-nascido lá de 1 ano, de 2 anos, e o pai foi lá e colocou um imóvel no nome dele. Ele teria que pagar o IPTU. O carnê do IPTU, gente, vai no nome do proprietário, que é o recém-nascido. E o pai dele, que é o responsável natural, vai pegar e vai pagar esse carnezinho. Se o pai não paga, você vai ver que vai vir a execução contra o recém-nascido e contra o pai, que é o representante dele, que é o responsável tributário dele, certo? Eu contei agora há pouco, não vamos entrar aqui nessa onda, que tem alguns entes tributantes que estão espertinhos. Então bota lá o nome do neném e já bota o pai no carnezinho como responsável. Tem muitos que não fazem. Então eu uso isso aqui justamente para você conseguir enxergar. Veja, você concorda comigo que a hora que chega lá o boleto, o carnê, para poder pagar o IPTU, ele vem no nome do proprietário, e o proprietário é o recém-nascido? Se o proprietário não paga, o pai dele que tem que pagar. Você concorda que primeiro ele cobra de um, para depois ele cobrar de outro? Pois é, esse negócio de cobrar de um para depois cobrar de outro, você já viu, isso é subsidiário. Subsidiário, isso não é solidário, isso é subsidiário. Então vem comigo para o artigo, a gente está entrando aqui, ó. Responsabilidade dos terceiros. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Esse é o principal ponto de destaque dessa conversa, gente. A lei fala em solidária. Isso quer dizer que pode cobrar todo mundo ao mesmo tempo. Cobra recém-nascido, cobra pai, qualquer pessoa que estiver envolvida nessa relação será cobrada, será chamado como responsável tributário, independentemente da ordem. Já a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, ela é no sentido de que essa responsabilidade é subsidiária. Cobro de quem deve para depois cobrar do responsável, tá bom? A prova, gente, ela te empurra. Então, a OAB tem essa característica. Então, se a prova da OAB entregar uma questão para você, falando que tem ali um imóvel que está no nome do filho de 8 anos, de 2 anos, de 10 anos, e aí o pai não pagou o tributo dele, o pai é o responsável, o pai que comprou e colocou no nome dele, ela vai perguntar quem que tem que pagar lá na execução em caso de ser executado. Letra A, é o filho. Letra B, é o pai. Letra C, é o filho e solidariamente o pai. E letra D, é o filho e subsidiariamente o pai. Veja que em nenhum momento eu falei segundo jurisprudência, segundo doutrina. Eu narrei a história e ponto. Quando a gente narra a história e ponto, estamos no viés da lei, estamos em cima do CTN, que é solidário. Então, na ordem que eu trouxe aqui para você, seria a letra C, o filho e solidariamente o pai. Caso ela peça, segundo o entendimento da doutrina dominante, segundo o entendimento da jurisprudência dominante, aí sim você pode marcar subsidiário. Mas as provas que a gente vê por aí, elas cobram na regra, ou seja, fique esperto com esse tema, com a palavra solidariedade. Vamos ver quais são as pessoas aqui que são solidárias. E especialmente, gente, a conversa aqui é que todas essas pessoas que estão listadas aqui nesse artigo, elas são pessoalmente responsáveis, independentemente de qualquer coisa, tá? Ela fala em responsabilidade pessoal. Então, ó que eu usei de exemplo. 1. Os pais pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. Não precisa comprovar nada. O pai, ele é naturalmente responsável, ele é pessoalmente responsável pelo seu filho. 2. Segue a mesma regra. Tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados e curatelados. 3.
Administrador de bens de terceiro pelos tributos devidos por estes. Tem muita gente que assume responsabilidade aí e não está nem sabendo, tá? Você tem um amigo, você tem um primo, você tem um tio que tem um monte de imóvel. Foi passar uma temporada fora aí, foi morar em outro país. Ele deixa a famosa procuração pública para você, ser o representante dele. É você, tá? Administrador de bem terceiro. Você vai lá na Assembleia de Condomínio, votar por ele, você faz um monte de coisa. Se você não paga o tributo por ele, se ele não paga o tributo lá por conta própria, você responde com o seu patrimônio pessoal, gente. Para a lei, ela é solidária. O que isso quer dizer? Vai cobrar todo mundo, não precisa cobrar o cara lá primeiro não. Cuidado com aquilo que você está pegando como administrador de bens de terceiro. 4. Inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Eu falo isso, tem gente que sai no tapa aí para poder ser inventariante. Há décadas atrás, o povo passava os outros para trás mesmo. Pegava lá um inventário, conseguia fazer rolo lá dentro do inventário. Hoje é muito mais difícil de acontecer. Mas se tem inventariante é porque tem inventário. E se vai inventariar, gente, é porque tem bem. Então, durante a constância do inventário, está vencendo IPTU, está vencendo IPVA, está vencendo ITR. O inventariante ele é responsável pelo tributo que está ali vencendo durante o inventário. Tá? Então, é óbvio, eu não estou falando, então não quero ser inventariante, não é isso. Mas você tem que ficar em cima ali para ver se todos os tributos estão sendo pagos daquele patrimônio, tá bom? Então, a responsabilidade é pessoal. 5. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Vamos atualizar isso aí, né? Não existe mais figura de síndico, concordata. E atenção, tem muita gente que quer trabalhar nessa área, não é que é ruim não, só tem que ficar esperto. Esse aí é o administrador da recuperação judicial. O administrador da recuperação judicial também tem responsabilidade aí pessoal e responsabilidade solidária, tá bom? Você que for atuar nessa área aí, fique esperto com aquilo que está rolando ali dentro da RJ. Próximo. Olha o que eu usei como exemplo. Saiu a responsabilidade lá na historinha do ITR que eu te contei e veio parar no tabelião, ó, 6. Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício, tá? Bom, é por isso que o tabelião, gente, ele fica pegando no seu pé, às vezes até antes do momento. Você vai fazer uma escritura lá de compra e venda, ele fala, traz aqui o ITBI para mim. O STJ já definiu que o momento que você deve recolher, o momento correto para recolhimento do ITBI é no ato do registro. Tem muito tabelião que fica cobrando lá na escritura já, tá? É justamente para evitar alguma responsabilidade tributária. É pesado isso aqui. E 7, sócios, no caso de liquidação de sociedades de pessoas. Nada mais justo, né? E nada mais normal do que o sócio seja responsável lá pela sociedade dele, pela pessoa jurídica dele, tá bom? Parágrafo único. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades às de caráter moratório. Tem uma discussão sobre isso aí, eu não vou entrar nela não, porque a prova também não costuma chegar. Nós vamos sair da responsabilidade do sócio, sair da responsabilidade dos terceiros, e nós vamos entrar na próxima classificação, gente, e você vai entender o porquê. E aí, cuidado, eu repito isso aqui, essas pessoas são classificadas como terceiros enumerados pela lei, são classificados como responsáveis independentemente de qualquer coisa. Por isso que eu coloquei separado a responsabilidade pessoal, para que ela aconteça, ela precisa de um pouquinho de algo mais grave, ela precisa de algo um pouquinho diferente. Então, precisa comprovar alguma coisa. Não é uma responsabilidade, entre aspas, automática como essa daqui, tá bom? Então, a próxima classificação nossa aqui, ó, só para ficar enquadradinho para você, a responsabilidade pessoal. E a responsabilidade pessoal está lá no 135 do CTN, já te levo para lá. Veja, tem algo aqui para poder te contar e a gente vai separar isso. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. 1. Todas as pessoas referidas no artigo anterior. 2. Mandatários, prepostos e empregados. 3. Diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado. Bom, gente, que conversa é essa? Daqui para frente que o negócio pega mesmo. Por quê? Porque para dar responsabilidade pessoal, que a gente conhece pela desconsideração da personalidade jurídica, o que é isso? Sai lá da pessoa jurídica e vem para a pessoa física, do mandatário, do preposto, do empregado, do diretor,
O sócio está aqui, ó, professor, não vi sócio. O sócio está citado no artigo anterior, né? Para que isso aconteça, gente, olha aqui para mim. Tem que ter ato praticado com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto. Então, toda vez que a prova contar a história para você, tem súmula que vai nos ajudar aqui, tem alguma coisa determinada já no que diz respeito a essa história de dissolução irregular da sociedade, por exemplo. Se é irregular, tem ato praticado com excesso de poder, de infração à lei e etc. Mas se você não conseguir identificar uma súmula, se você está diante da história da sua questão e você não está sabendo direitinho o que é que aplica, o que é que não aplica, gente, você vai lembrar sempre desse artigo 135. Porque para dar a desconsideração da personalidade jurídica, para dar a responsabilidade pessoal, tem que ter ato praticado com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto. Então é sempre nisso que você vai marcar, é sempre nisso que você vai mirar para conseguir identificar se vai da pessoa jurídica para a pessoa física, nessas figuras que apareceram aqui. Sócio, mandatário, preposto, empregado, etc, etc. E aí, gente, aqui não é cumulativo, não precisa dos 4. Identificou que tem excesso de poder, responsabilidade pessoal vai chegar. Identificou que tem infração à lei, a mesma coisa, tá bom? Então, bastante atenção e a dica está dada. Ela vai pegar aqui para você essa parte final desse artigo 135. Mira sempre nisso quando você não conseguir identificar. Por quê? Eu vou para a primeira súmula. Súmula 430 do STJ. A súmula 430 do STJ, gente, escuta bem, depois você vai ler ela com calma, não faz sentido o prof ditar ela para você. Ela fala que o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não autoriza a responsabilidade do sócio gerente, do mandatário, do preposto, do empregado, de qualquer pessoa que está aqui dentro desse artigo. Por quê, gente? Porque inadimplemento é inadimplemento. Para dar responsabilidade pessoal, tem que ter alguma coisa dolosa, tem que ter alguma coisa mais grave. Vamos pegar um exemplo da sua vida. É óbvio que lá na pessoa jurídica, o ente tributante espera que ela pague o tributo dela. Mas quando ela não paga, ela fica inadimplente, ela vai pagar com multa, com juro, com correção, aquele desenho que nós já fizemos 1000 vezes. Mas vamos lá, vamos para a sua vida. Você tem um carro. E aí, o seu estado, o DF, foi lá e mandou a cobrança, mandou o boleto para você. E você olhou lá a data para pagamento, faltavam uns 20 dias ainda para poder vencer. Falou assim, vou botar na gaveta aqui, depois eu pago. Esqueceu de programar lá no banco para deixar o pagamento já agendado e botou na gaveta. E esqueceu e não pagou. O que aconteceu com você? Você ficou inadimplente. Você vai pagar esse tributo com multa, com juro e etc. Você vai ser preso por causa disso? Eles vão tomar seu carro? Cuidado, tem estado aí que está fazendo blitz do IPVA, né? Mas sem entrar nessa onda aí. Então você vai ser preso por causa disso? Não, porque você deixou de pagar um tributo. A lei espera que você pague, mas se não pagou, é inadimplemento. Na pessoa jurídica é a mesma coisa, gente. A lei espera que a pessoa jurídica efetue o pagamento do imposto de renda dela, da contribuição social sobre o lucro líquido, se ela vender do ICMS, se ela prestar serviço do ISS e por aí vai. Agora, se a pessoa jurídica não paga o tributo dela, isso é inadimplemento. Inadimplemento por si só, grava essa expressão, porque ela vai ajudar a gente numa questão que a prova da OAB já cobrou, em cima de falência, tá? Então, o inadimplemento por si só deixar de pagar, não vai dar responsabilidade pessoal, não vai sair da pessoa jurídica para chegar em qualquer figura aqui. Por quê? A dica já está dada. Porque isso não é ato praticado com excesso de poder, isso não é infração de lei, isso não é infração ao contrato social e nem a estatuto. É esse elemento que ela vai usar, que ela vai identificar para conversar com você. Tudo bem por enquanto? Beleza. A gente tem outra súmula, que é a súmula 435 do STJ. E essa aqui, vou anotar aqui para você, essa aqui fala de inadimplemento. Essa aqui fala de dissolução irregular. Olha isso. Gente, se o negócio é irregular, tem ato praticado com excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, com certeza. Só que a gente vai um pouquinho além. Eu preciso desse artigo aqui, ó, para poder discutir isso com você. E uma questão também que a prova já cobrou sobre domicílio tributário. Eu vou encaixar isso aqui. Uma discussão muito simples, tá bom? Vamos lá.
O seu domicílio tributário, gente, como pessoa física, a gente já lê, em regra, é o que você elege. É por isso que quando você vai declarar seu imposto de renda, tem assim, ó, mudou de endereço, você vai marcar, não, porque você escolheu o endereço ali, é o domicílio tributário. O domicílio tributário é onde o fisco vai conversar com você. Ele precisa te notificar, ele precisa te cobrar. Se tem alguma coisa errada, é para lá que ele vai, certo? O da pessoa jurídica, da mesma maneira. Então você vai ver que quando a pessoa jurídica vai ser construída, ela tem ali um contrato social, e no contrato social tem ali, geralmente, um artigo para falar da sede. Quando você coloca o endereço lá na sede, você está elegendo o seu domicílio tributário. Hoje tem domicílio tributário até eletrônico, tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes fica na mão do contador, o contador não observa, você tomou a notificação lá, você teve uma intimação e não fez nada, não tem o que fazer não, tá? Então cuidado com o domicílio eletrônico, mas tá. A regra é que tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica que você escolhe qual que é seu domicílio tributário, ok? Beleza. E se eu não escolher? Se eu não escolher, eu caio na regra do parágrafo 1º. E aí que a sua prova perguntou, porque é muito óbvio, né? A prova constrói uma questão sobre domicílio tributário e a assertiva vai ser, é o que eu escolhi. Vai lá. O parágrafo 1º fala pra gente que quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos seus bens ou da ocorrência dos fatos que deram origem à obrigação. A prova contou a história que foi a seguinte, gente, usando essa regra, porque ela é a mais difícil. Ela falou que tinha um andarilho, que esse andarilho não tinha domicílio, ele não tinha residência, ele não tinha nada. E aí veio perguntar sobre esse andarilho, como que ia ser trabalhado o domicílio tributário dele. Aí na letra A falava assim, ele nunca terá domicílio tributário, ou nunca, sempre, nunca, jamais, cuidado. Na letra B falava que seria o lugar da situação dos seus bens ou da ocorrência dos fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 1º, exatamente isso. Quando eu não escolhi, eu vou para a regrinha aqui que está disposta no parágrafo 1º. A OAB foi nessa. Aí olha como é que a prova da OAB às vezes era até intuitiva, gente. Ela falava que na letra C, na letra D, que o domicílio tributário dele seria a residência do parente mais próximo. A gente tem parente que não presta para nada, como é que vai ser residência do parente? Então é a que você escolhe como regra, e se eu não escolho, eu vou ali para o parágrafo 1º, que é o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos fatos que deram origem à obrigação. A gente vai voltar para a súmula 435 justamente para você entender qual que é a conversa e como é que vai funcionar essa dissolução irregular da sociedade. A súmula 435, ela fala da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio tributário. Pressupõe a dissolução irregular. E se tem dissolução irregular, olha o nome, eu tenho ato praticado com infração à lei. E se está com infração à lei, autoriza a responsabilidade pessoal do sócio, do gerente, do administrador e etc. Vou te contar uma historinha do que aconteceu. Uma aluna falou assim, professor, meu pai está com um problema. Você ajuda ele? Ajudo. Ele chegou e sentou na minha frente e falou assim, doutor, tomei uns 10 autos de infração aqui, esse negócio não tem como estar certo. Eu sempre paguei meus tributos. Ah, é? Sempre pagou? É. O prof tá escolado já, o prof tá velho. Falei assim, mas cara, nesses anos todos da sua empresa, 20 e tantos anos de empresa, você nunca deixou de pagar nenhum tributo? Ah, não, doutor, mas sabe, a crise foi chegando e tal. Ah, então tá bom. Ah, mas doutor, eu não tinha que ser notificado desse auto de infração, não? Tinha. Eu não fui. Ah, beleza. O prof tá antigo, o prof tá velhinho já. E aí eu virei para ele e fiz a pergunta mágica. Nos últimos 5 anos, para pegar só a prescrição, quantas vezes você mudou a sede da sua empresa? Nossa, doutor, mas que pergunta difícil. Toma seu tempo. Fica à vontade aí, conta aí. E ele tá lá. Aí passou um tempinho, ele virou e falou assim, doutor, 25 vezes. 25 vezes? Eu conto isso, o povo acha que é mentira. 25 vezes. Aí veio a pergunta mágica. Você alterou o contrato social da sua empresa? Não, doutor, desde o dia que eu abri essa empresa, o contrato social está do mesmo jeito. Pronto, acabou, gente. A domicílio tributário que ele escolheu está lá no contrato social dele, a sede da empresa. E aí ele não informou. Quando você altera a sede da sua empresa, você tem que alterar o contrato social, averbar na junta, averbar na receita e etc. Então, como ele não informou, o fisco vai lá aonde entende que o domicílio tributário que ele escolheu, que ele elegeu. Então, se ele não está mais lá, pressupõe a dissolução irregular da sociedade,
a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio tributário. A gente vai avançar nisso aqui. Próximo bloco.